Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, desde já eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós estamos seguindo uma série de sermões, a doce e amarga providência, o Evangelho em Ruth, as boas novas em Ruth. E hoje nós chegamos no capítulo 3 do livro de Ruth. Nós iremos ler todos os versículos, do 1 ao 18. Podemos fazer, então, uma leitura responsiva. Eu leio os ímpares e a igreja lê os versículos pares. Amém? Nós podemos acompanhar aqui pelo Data Show. Que diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. E disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tua igreja, obrigado por tua palavra. Eu peço, Senhor Jesus, nessa noite que por graça, por misericórdia,
Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Jesus, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe as minhas dificuldades, as minhas limitações. O Senhor sabe, Senhor Deus, as minhas falhas e pecados. Pai, mas fala conosco, apesar de quem eu sou, Deus, apesar de mim, que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, e atender, Pai, ao Teu chamado. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, um dia eu escutei: você está esperando um anjo descer do céu para me pedir em namoro. Foi o que eu escutei de uma menina que eu gostava quando eu era adolescente. Depois de já ter dito a ela que nutria sentimentos por ela e de ter ciência de que era recíproco. E passar, talvez, só talvez, por volta de 1 mês, 2 meses, conversando, dizendo assim: não, espera um pouco que a gente vai namorar, espera um pouco. E então ela veio e me deu essa pequena chacoalhada. Que menina direta, né? Sem rodeios, ela chegou e me bagunçou. Menino, acorda. Você gosta de mim, eu gosto de você. O que é que você está esperando? O que na hora me deixou meio bagunçado, depois era um empurrãozinho que eu precisava. E eu digo isso hoje, sem medo, sem vergonha e sem medo de levar uma sapatada na cabeça, porque essa menina hoje eu chamo de esposa. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós seremos apresentados a um outro romance. Olhares trocados, planos românticos e um pedido. O romance de Ruth está diante de nós. O capítulo 3 de Ruth, bem como o capítulo 2, em conformidade ao capítulo 2, ele muda o tom da história. A gente iniciou a série de sermões com um tom de tristeza, com um tom de necessidade e sofrimento. Mas do capítulo 2, desde os últimos sermões, esse tom, esse gosto foi mudado. No capítulo 3, nós não temos mais 2 viúvas em sofrimento e necessidade. Temos, primeiramente, uma relação que antes era meramente de sogra e nora, agora se assemelha mais com uma relação estreitada de mãe e filha. Temos, e como fomos informados no capítulo anterior, Deus, em sua soberania, havia providenciado sustento, alimento, comida, para que aquelas 2 viúvas não morressem, não padecessem. Meus irmãos, no primeiro versículo, o capítulo inicia-se com uma santa casamenteira. Calma. Uma santa filha de Deus que está decidida a casar uma filha. Uma santa filha de Deus que está preocupada com a solteirice de sua agora filha, por assim dizer. Noemi está buscando encontrar para Ruth um lar, arranjar para ela um casamento, para que ela pudesse ter descanso e proteção. E para tanto, ela premedita um plano ousado, um plano talvez arriscado. Haviam se passado por volta de 8 semanas desde aquele primeiro episódio em que Ruth se encontra com Boaz e passa a colher ali as sementes, as espigas que caíam no chão. Então recebe o sustento de Deus, mas agora a colheita havia terminado. A limpar ou joeirar a eira significa separar os grãos das cascas. Então nós já estávamos aqui no fim da colheita, o que se dava como a parte mais alegre, mais feliz da colheita, porque ali estavam os frutos, os louros de todo o trabalho, prontos para serem consumidos e vendidos. Portanto, a nossa querida Noemi escolheu intencionalmente um momento adequado, um momento onde havia alegria, um momento onde havia alegria na casa de Boaz.
No entanto, Noemi parece ser um tanto quanto ambígua em suas instruções, podendo até mesmo ter tido alguma má intenção, alguma intenção pecaminosa, para que de alguma forma a sua nora encontrasse um marido, encontrasse em Boaz um esposo. Ela lhe dá instruções que mais parecem instruções de preparação para uma noiva. Ela manda que Ruth vá banhar-se, perfumar-se e vestir-se bem. Além disso, em seu plano, Noemi preocupa-se em agir em tempo oportuno. Não seria visto com bons olhos que Ruth se encontrasse ou fizesse o seu pedido a Boaz em plena luz do dia, em meio aos outros, em meio aos servos, em meio às servas e escravas, não seria tido com bons olhos esta atitude. Então, em seu plano, Noemi instrui Ruth a fazer toda uma preparação, mas agir em tempo oportuno, em hora adequada. Ruth deveria ir à noite. Não deveria ser vista por Boaz antes que este homem tivesse comido e bebido e alegrado o seu coração. Não deveria ser vista, não deveria falar com ele, nem mesmo antes que ele fosse dormir. Ela deveria ir até o encontro dele, esperar com que ele se alegrasse, depois que ele se deitasse. Então, as instruções eram claras. Daí, deite-se aos pés dele, descubra seus pés e espere. Ele lhe dirá o que fazer. Meus irmãos, cá para nós, não parece que Noemi está sendo um tanto quanto mal intencionada? Ele está mandando uma jovem mulher preparar-se, perfumar-se e ir até o encontro de um homem que estava satisfeito depois da colheita de seus campos, depois que havia comido, bebido, e simplesmente deitar-se aos seus pés. Não parece que Noemi tem, então, mais intenções, segundas intenções? Mais uma vez, no final, ela diz a Ruth, ele te dirá o que deves fazer. As suas instruções contavam com o fator Boaz, jogando assim nos ombros de Boaz a responsabilidade do que se daria. Um homem propício às mesmas tentações que todos os outros homens, sozinho, em um campo escuro, sozinho com uma mulher que havia se preparado, se embelezado, e ele te dirá o que fazer. Não parece que Noemi está sendo aqui ambígua nas suas instruções? Ou talvez Noemi contasse com aquilo que diziam, aquilo pelo qual as moabitas eram conhecidas, por suas práticas de imoralidade sexual. Talvez Ruth, mesmo depois de ter recebido talvez Noemi, mesmo depois de ter recebido de Ruth a sua palavra, que seguiria o Deus dela, que seguiria ela em sua terra, talvez ainda contasse que a moabita que estava dentro de Ruth ainda estivesse bem viva. Mas, no entanto, não houve perguntas, questionamentos da parte de Ruth, apenas obediência. Ruth não era mais uma moabita. Era, por fé, parte do povo da aliança. Estava decidida a seguir as leis deste povo, os seus costumes e, por sua vez, o seu Deus. Ruth obedece conforme as instruções que havia recebido. Conforme disse que faria, assim o fez. Seguiu as instruções de sua sogra, desceu, banhou-se, perfumou-se, vestiu-se bem, desceu à eira, esperou o tempo adequado, esperou com que Boaz dormisse, deitou-se ao seu lado, descobriu os seus pés, que tinha
um objetivo cultural bastante profundo: fazer com que Boaz sentisse frio e acordasse. E ali ela estava. Mas e agora? Depois de seguir todas as instruções, como reagirá o nosso bondoso Boaz? O nosso esse homem temente a Deus, como ele reagirá? Ele sentirá raiva, alegria, talvez se sentirá embaraçado pela situação. Talvez, irmãos, a gente consiga até lembrar um pouco da história de Esté, que se prepara para ir de encontro com seu marido. Que se prepara, na verdade, existem até alguns traços a respeito da soberania de Deus em Esté que nós podemos encontrar também aqui em Ruth. Nós encontramos situações ordinárias, acontecimentos ordinários, que, embora pareçam sorte ou acaso, né, como nós muito bem escutamos na semana passada, não são frutos da soberania de Deus, são frutos de um Deus que rege todas as coisas, de um Deus que tem o controle de todas as coisas. E embora não podemos afirmar, embora não possamos afirmar as intenções de Noemi, se eram ou não pecaminosas, meus irmãos, ainda assim, o Senhor continua governando e dirigindo todas as coisas. Mas como então agora, como reagirá o nosso irmão Boaz? Como que ele reagirá a esta cena? Será que é aqui que este homem dará as instruções que Noemi mencionou antes? Ele te dirá o que fazer? Será que é nessa hora? Algo precisa ser feito, mas para começo de conversa, quem é esta mulher que está aos meus pés, no escuro, no meio da noite? Quem és tu? Essa é a pergunta de Boaz. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a um dos pontos altos da história. Ruth, que já conhecia Boaz, que já era conhecida por ele, precisa se apresentar ao homem que pergunta, ao homem sobre o qual ela está deitada nos pés. Precisa se apresentar no meio da noite. Quem és tu? Ele pergunta e ela responde: sou eu, Ruth, sua serva. E divergindo das instruções, seguindo à risca as instruções, mas aqui, divergindo das instruções de Noemi, Ruth não espera que a ordem, que as coisas, que os próximos passos sejam dados por Boaz. Ruth diz: sou eu, Ruth, a tua serva. Lança sobre mim a tua capa. Meus irmãos, Ruth, em semelhança à minha namorada, foi extremamente direta. Lançar sobre ela a sua capa significava ali, naquele momento, que Ruth estava pedindo Boaz em casamento. Esse era um costume que significava esse compromisso de noivado. Ruth está aos pés do homem, no meio da noite, e pede: eu sou Ruth, case-se comigo. Me peça em casamento. Sim, Boaz, você foi acordado para ser pedido em casamento. Lave seu rosto, tome uma água. A jovem que está aos seus pés não quer uma noite de paixão. Ela quer eu, você, 2 filhos e um cachorro. Meus irmãos,
Ruth está aqui, abrindo mão da sua própria escolha. Ruth está aqui, abrindo mão de um casamento que ela poderia ter com outro homem. Da escolha que poderia ser dela. Mas está fazendo isso por fidelidade ao pacto que fez com sua sogra. Porque ali, naquele momento, como Noemi já havia instruído a ela, Boaz é um nosso parente próximo. Ele pode ser o nosso resgatador. Ele pode casar com você e, casando com você, dar continuidade à nossa família. Ele pode, dessa forma, comprar as posses perdidas. Ele pode, dessa forma, pagar as dívidas adquiridas. Ele pode, nessa forma, nos resgatar. E é isso que Ruth está fazendo. Ela diz: case-se comigo. E, meus irmãos, talvez você lembre, de quando na adolescência nós gostávamos de alguém, mas sem a certeza se aquele sentimento era ou não recíproco. Quando nós nutríamos afeto em silêncio, esperando por algum sinal de que seria mútuo. Era um sofrimento, não? Sabe, quando você gostava de alguém, sem saber se aquele sentimento seria ou não correspondido, e guardava em segredo. Mas chega um momento que precisa ser falado, precisa ser dito. Imagina criar coragem e resolver chegar na menina, chegar no rapaz e dizer: eu gosto de você, namore comigo. Meus irmãos, e depois que o coração cria coragem e fala e declara, fica então a expectativa pela resposta. E aí? Será que eu vou ser ou não correspondido? Será que ele gosta de mim? Será que ela vai querer namorar comigo? Meus irmãos, a nossa irmã Ruth já havia feito seu pedido. Ela já havia seguido as instruções, ela já havia descido a eira, ela havia esperado o momento certo, ela havia chegado diante de Boaz e esperou ele acordar, e ao acordar ela diz: eu sou Ruth, case comigo, sujeito, case comigo, rapaz. E o que fica agora? Fica a expectativa pela resposta. Lembre-se, irmãos, nós estamos diante de um cenário totalmente inusitado. De um lado temos um homem mais velho, talvez em certa medida idoso, próspero e pertencente ao povo de Deus. Do outro nós temos uma jovem viúva, sem posses e, acima de tudo isso, moabita, estrangeira, alienada do povo de Deus, alienada ao povo de Deus, alienada às alianças. Meus irmãos, e para melhorar ou piorar a situação, o pedido de casamento não parte do rapaz, não parte do homem, parte da moabita, parte da mulher, parte de Ruth. Ruth pede para que ele case-se com ela. E qual será a resposta? Então surge a expectativa pela resposta de Boaz. Somos então surpreendidos pela resposta de Boaz, que poderia responder com um sonoro não, poderia responder com um sonoro: volte para a sua casa. Mas Boaz rompe o silêncio no meio da noite com louvor. Bendita sois tu do Senhor. Ruth é mais uma vez elogiada por Boaz, por seu comprometimento com a lei de Deus, por sua fidelidade.
a sua fidelidade pactual com Noemi. Pois, como ele bem disse, o teu segundo ato de bondade foi ainda maior do que o primeiro, fazendo referência a quando Ruth decide ir aos campos para que a sua sogra e ela não padecessem, não morressem de fome. Agora, o seu segundo ato de bondade é ainda maior. Boaz enxerga a sua ação, a sua atitude com bons olhos. E diz: você poderia ter ido atrás de jovens, seja por amor, né, sendo ele pobre, ou seja por interesse, sendo ele rico. Você você é uma mulher jovem, mas pelo teu comprometimento com a lei de Deus e fidelidade com o teu pacto com Noemi, aqui está você. Meus irmãos, pois se Ruth casa com qualquer outro homem, com qualquer outro jovem, o seu problema está resolvido. Ela não seria mais viúva, ela teria filhos, ela formaria sua família. Mas não teria resolvido o problema de sua sogra, que encerraria ali a sua linhagem. E após louvar a Deus e fazer um elogio a Ruth, Boaz diz: sim, tudo será feito conforme você falou. Eu vou me casar com você. O pedido foi aceito. Ele disse sim. Organizem o chá de cozinha. Preparem a lista de convidados. Façam um bolo. Vai ter casamento. A viúva foi promovida noiva. O homem temente a Deus foi abençoado com uma esposa. Que reviravolta. A moabita, a conhecida, aquela que pertencia ao povo famoso por suas práticas de imoralidade sexual, agora está sendo elogiada como uma mulher virtuosa. A moabita tem os pré-requisitos, tem as características daquilo que Provérbios 31 traz como características de uma mulher virtuosa. Ela é forte, ela pensa nos outros, ela ajuda os outros. Meus irmãos, que reviravolta. A história mudou completamente de tom. A história mudou completamente de cenário. Nós não temos mais o amargor de Mara, de Ruth. Nós temos agora o doce sabor de docinhos de casamento. Mas espere. Calma. Tem uma coisa ainda. Não precisa ficar com medo, mas ainda há um outro resgatador. Um parente que tem a vez antes de Boaz. E sendo Boaz um homem temente a Deus, embora agora quisesse resgatá-la e casar com ela, ele não iria de encontro com a lei de Deus. O capítulo vai se encerrando, mas Boaz olha para Ruth e diz: há um impedimento, eu farei, mas há alguém na minha frente. Boaz é um homem temente a Deus. É um homem que obedece à lei de Deus, que segue seus mandamentos. E não dará um jeitinho para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. E ele diz: amanhã pela manhã, irei de encontro aos anciãos e chamarei essa causa. E há um outro resgatador, e se ele quiser te resgatar, assim ele o fará. Mas se ele não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu o farei. Fica aqui esta noite.
dorme. Meus irmãos, há na providência de Deus um cuidado detalhado. Há na providência, na soberania de Deus, um cuidado que parece chegar até nos últimos detalhes. Não ficaria bem, nem para Boaz, nem para Ruth, que agora, como o próprio Boaz havia dito, a sua fama, de sua dignidade, é conhecida na cidade. Não ficaria bem para ela ser encontrada pela manhã ali, deitada ao seu lado. Mas também seria perigoso que Ruth saísse agora no meio da noite, sozinha, podendo ser esbarrada por um bandido, por um ladrão, por um bêbado, ou quem sabe ser confundida com uma prostituta. Há na providência de Deus um cuidado detalhado, há um cuidado aparentemente até mesmo nos mínimos detalhes da nossa história, do decorrer da nossa vida. Portanto, ele diz: fica aqui esta noite, e antes de amanhecer, se vá. Ele provê para aquela mulher, Deus em sua soberania provê para aquela mulher descanso e proteção durante a noite, e mantimento, pão, maná durante o dia. Meus irmãos, ela chega à porta de Noemi, e Noemi dispara: quem és tu? Como se te passaram as coisas, minha filha? Noemi não é da fofoca, mas ela está curiosa. Ela lhe deu instruções, e passou-se a noite, talvez para Noemi, uma noite bem difícil, uma noite de apreensão. Será que deu certo? Será que funcionou? Qual que foi a resposta? Será que ela conseguiu falar? Será que ela teve medo e não falou nada? Talvez uma noite difícil. E o seu bom dia é: como que se passaram as coisas, minha filha? Ruth não lhe esconde nada. Colocou-se a relatar tudo o que acontecera. Colocou-se a dizer tudo aquilo que Boaz lhe tinha feito. E dispara: deu certo. Haverá resgate. Haverá um resgatador. Ruth pôde naquela noite fechar os olhos e, enfim, dormir em paz, irmãos. Porque sendo por Boaz ou sendo por um outro, haveria resgate. Perceba, Ruth tem agora em seu coração, por fé, parte na aliança de Deus com seu povo. Ela não estava interessada meramente em um romance. Ela estava interessada em cumprir a lei de Deus e em seguir em fidelidade com seu pacto com Noemi. Então, seja por Boaz ou seja por um outro, haverá resgate. Haverá resgate na casa de Noemi. Meus irmãos, após ouvir os detalhes e ser surpreendida com as 6 medidas de cevada, que alguns chegam a dizer que há ali um simbolismo, né, tendo em vista que dentro do AT, o número 7 representa completude. Então, Boaz poderia ter dado ali 6 medidas, como quem diz assim: ainda não está finalizado. Meus irmãos, após ser surpreendida com a boa notícia de que seu plano, que pode ter sido ou não, vindo com uma intenção pecaminosa, seu plano deu certo. A palavra final de Ruth é: filha, descansa. Descanse, porque Boaz não vai descansar enquanto ainda hoje ele não resolver esta situação. O
texto não nos traz a informação a respeito da relação que Noemi e sua família tinham com Boaz antes do período de fome em Belém, antes de seu êxodo para Moabe. Mas é bem provável que houvesse ali uma boa relação. Noemi parece falar como alguém que conhece o bom caráter e a boa índole daquele homem. E ela diz: descanse. Descanse. Ele vai resolver. Meus irmãos, e aonde está o Evangelho neste texto? Aonde está o Evangelho aqui? Ruth chega até Boaz, porque Boaz é e pode ser o resgatador, um Goel, um libertador de uma família. Porém, por que Boaz poderia ser e não qualquer outro homem? Porque haviam requisitos que precisavam ser preenchidos para que alguém pudesse ser o resgatador em uma situação como esta, onde o chefe da família, o homem da casa morre, deixando mulheres, deixando dívidas, deixando posses. Haviam requisitos que precisavam ser preenchidos. O primeiro desses requisitos é que este homem precisava ser um parente próximo. O segundo é não sendo permitido dessa forma que um homem alheio, um amigo que tivesse boa intenção, fizesse. O segundo pré-requisito é que esse homem tivesse condições de fazê-lo. Tivesse condições financeiras de assumir agora dívidas, de recomprar propriedades, de casar-se com a viúva. E, por fim, era necessário que esse homem quisesse fazê-lo. Era necessário que esse homem tivesse a disposição em seu coração de assim fazer. Meus irmãos, e mantendo isso em vista, a afirmação que Boaz faz no versículo 12 ganha um sentido completamente novo. Quando nós nos lembramos da nossa redenção alcançada em Jesus. Ele diz, depois de dar a sua resposta, ele olha para Ruth e diz: ainda mais há um outro resgatador. Meus irmãos, nós somos lembrados que há um outro resgatador. Somos lembrados que aqui está o Evangelho. Nós somos como Noemi e Ruth. Somos semelhantes a Noemi, sendo pobres e perdidos. Somos semelhantes a Ruth, não pertencendo ao povo de Deus. Estamos alheios à lei de Deus. Nós precisamos de um resgatador. De alguém que pague as nossas dívidas, que assuma os nossos débitos e que nos ofereça descanso e proteção. Mas quem? Quem, além de Cristo, preenche os requisitos necessários para nos resgatar, irmãos? Se os requisitos são, primeiramente, sermos parentes, Cristo é o resgatador perfeito, porque tendo assumido forma humana, se fez como um de nós e tornou-se nosso parente próximo. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, conforme Hebreus 2:11. Ou ainda, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, conforme Romanos 8:29. Meus irmãos, se o segundo requisito é que ele tenha condições de quitar as nossas dívidas, de assumir os nossos débitos, de fazer com que em nós continue ou seja gerada novamente vida, então Cristo é o nosso resgatador perfeito. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
E para nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, conforme Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E acima de tudo, meus irmãos, Cristo é o resgatador perfeito. Porque Ele tem, além de ter sido feito como um de nós, além de ter condições de assumir as nossas dívidas, Ele tem disposição, interesse em nos resgatar. Vindo até nós em obediência ao Pai, por amor nos resgatou, como ovelhas perdidas de Israel. Pois Ele diz, ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, conforme João, capítulo 10, versos 16 ao 18. Meus irmãos, aqui está o Evangelho. Aqui está as boas novas em Ruth. Ainda há um outro resgatador. E embora perdidos, irmãos, embora sejamos nós ali, devemos ser nós ali aos pés do homem que pode ser o nosso resgatador. Meus irmãos, Ele tem interesse, Ele tem disposição, Ele tem condição de assim o fazer. Ele tem condição de nos resgatar. Ele tem condição de quitar as nossas dívidas junto a Deus, de pagar por nossos pecados e delitos. Como aplicações práticas, meus irmãos, nós podemos ser lembrados que a soberania de Deus em conduzir as nossas histórias toca cada área de nossa vida, seja a provisão do pão, seja os nossos relacionamentos, ou até mesmo a amargura dos nossos corações. A soberania de Deus vê cada detalhe das nossas vidas. Segundo, os nossos planos de melhoria para as nossas vidas e famílias não devem considerar a quebra da lei de Deus. Nós devemos aprender com Boaz, que embora assim quisesse fazê-lo, embora assim tivesse o desejo de fazê-lo, respeitou e honrou a lei de Deus. Os nossos planos, nós devemos fazê-los, nós devemos querer melhorar, nós devemos querer a melhoria, mas se isso custa quebrar a lei de Deus, que custe caro demais, que seja um preço alto demais a ser pago. O Senhor não precisa do nosso jeito para mudar a nossa realidade. E terceiro, o nosso trabalho não anula a providência e soberania do Senhor no correr da história. Em semelhança ao livro de Esther, nós vemos as coisas acontecendo sem que necessariamente haja uma ação extraordinária de Deus. Uma mulher levantou-se, teve uma ideia, criou um plano, deu instruções à sua filha, à sua nora, e ainda assim, o seu plano cooperou, agiu em acordo com o plano de Deus. A semelhança à história de Esther, nós encontramos um Deus que está trabalhando, mesmo quando nós não o vemos. A semelhança ao livro de Esther, nós encontramos em Ruth um Deus que está conduzindo todas as coisas, mesmo quando nem mesmo o seu nome é citado. Deus está trabalhando, Deus está agindo. A sua soberania continua atuando em nossas vidas. E por fim, meus irmãos, como conclusão, em concordância com a narrativa de Ruth e tantas outras que percebemos na história bíblica, podemos afirmar com certeza que Deus trabalha no âmbito do extraordinário, operando milagres e realizando maravilhas, nos deixando sem explicações humanas. Deus pode fazer
o impossível. Contudo, não podemos ter uma fé que é movida apenas pelo extraordinário. O Senhor também está atuando no ordinário, no trabalho honesto, no plano sincero, no culto simples, na pregação. O texto de Ruth evidencia a soberania de Deus, mesmo quando não o vemos. O cuidado zeloso de Deus com seu povo, sua graça e plano para com o distante. A condição de Noemi e Ruth aponta para a nossa condição. O seu resgatador tipifica o nosso. Que o Senhor Jesus, que o seu Santo Espírito aplique a sua palavra aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar.